Bem-vindos a mais um programa do Rola a Bola aqui na Norte TV. Hoje connosco temos novamente o Boa Vista Futebol Clube, na vertente de futebol feminino. Vamos abordar hoje o que é o Boa Vista Futebol Clube, futebol feminino, na vertente de formação. Temos hoje aqui bastantes exemplos para conversar. Começava a apresentar. Depois iremos falar um bocadinho mais sobre cada uma das atletas que temos aqui mais em questão, mas começava por apresentar aqui a Fernanda Silva, que neste momento é a responsável daqui da formação da escola, a Escolinha Futebol Clube, Boa Vista Futebol Clube de Candeias. Boa noite, obrigado por estar aqui. Obrigada. Apresentava a Rita Botelho, sub-19, recentemente campeã, parabéns desde já, obrigado por estar aqui. A Francisca, boa noite também por estar aqui connosco. Passava para este lado para a Ana Monteiro e para a Inês Barros. Connosco sempre o Mr. Veloso, para nos ajudar aqui na condução do programa, com os seus comentários. Muito boa noite. Boa noite. Eu começava então aqui a falar com a Fernanda e perguntar um bocado como é que surgiu esta formação de Boa Vista, esta escola, as Panteirinhas. Esta escolinha, as Panteirinhas, que foi assim que foi chamada no início, começou, digamos assim, pela necessidade, ou seja, em 2009, 2010 nós tínhamos tido imensas dificuldades na equipe sénior e tivemos que formar um plantel a partir, portanto, dessa data, onde tínhamos apenas 7 jogadoras. E eu penso que isso surgiu pela necessidade. Portanto, há que colocar mãos à obra e começar a formação. E posso dizer que no primeiro ano, e não foi fácil, nós tivemos 6 atletas. A Francisca pode confirmar que a Francisca é um exemplo disso mesmo. Já vem desde o início, não é? Exatamente. No primeiro ano não fizemos jogo nenhum, aliás, fizemos um jogo. Fizemos um jogo contra rapazes de apresentação. Não correu assim tão bem, mas perdemos 18-1. Mas foi uma boa aprendizagem para nós. Nessa altura, vocês pensavam que, nomeadamente, a Francisca pensava que iria chegar a um patamar como está hoje em dia? Que isto iria dar resultado? Ou pensou só naquela altura que seria dar uns chutes na bola? Não. Quando entrei para o futebol, um dos meus objetivos sempre foi chegar à seleção. Sempre sonhei em poder representar o nosso país. Mas é claro que achava que esse sonho estava mais longe. Nunca pensei alcançá-lo tão cedo. Mas com o passar dos anos e com o evoluir da nossa equipa e com a chegada de mais atletas, mais treinos, nós no início tínhamos apenas um treino por semana. Depois começamos a ter 2, a ter competição, as coisas foram-se formando e depois conseguimos. Como é que foi esse início? Olha, foi uma coisa que foi dura? Até porque nesse início o Boa Vista, como sabemos, já estava, portanto... Alguns problemas em nível clube, exatamente. Posso lhe dizer que nós treinávamos fora do Bessa, porque felizmente agora temos os sintéticos, portanto o chamado complexo desportivo, mas naquela altura não tínhamos. Portanto, todo o futebol feminino de Boa Vista treinava fora do complexo. Nós treinávamos no Viso e aos sábados de manhã depois passamos a treinar, eu já não me recordo o nome. No campo 3 do... Ai não, era num Power Soccer, num campo de futebol sintético. Primeiro começou no pelado? Começaram no pelado? Não, começaram logo, já começamos no sintético. Já começamos no sintético. As séniores passaram de jogar dos pelados aos sintéticos, porque nessa altura dos pelados era muito complicado. Mas as Panteirinhas, felizmente, já iniciaram nos sintéticos. E foi assim que começou, nesse primeiro ano. Portanto, começamos com 6, depois fomos crescendo. No segundo ano já tínhamos mais atletas, já começamos a treinar no Bessa. Era ao sábado de manhã, tinha a formação do masculino, às vezes também treinavam os séniores no campo 2 e as Panteirinhas treinavam ao lado no campo 3, portanto é o nome que é designado. Começaram só com um escalão, na altura? Tudo junto, porque não havia meios, não havia possibilidades para fazermos divisões. Na altura era a equipa sénior e a equipa sub-19, em que tínhamos miúdas dos 18 aos 10 anos. Treinava todos juntos? Todos juntos. Nessa altura não havia um projeto, não é? Ou seja, não havia um projeto com futuro. Nessa altura não. Médio, não é? Nessa altura não, porque não houve tempo para nada. Foi a necessidade que fez
portanto, aparecer a escolinha, as panteirinhas, e tivemos que avançar. Entretanto, depois, já no terceiro ano, as coisas foram evoluindo e mais tarde então apareceu o projeto e agora sim estamos como estamos. Mas passamos muito até chegar até aqui. Como surge esse projeto, passado esse curto espaço de tempo, pronto, mas já é um espaço que se calhar vocês já estavam mais sustentados, como é que isso surge? Olha, deixe-me só, antes de passarmos ao projeto, dizer o seguinte. Quando, portanto, antes de mais, isto iniciou em 2009, 2010, não sei se já Exatamente. foi dito, Sim. não é? Depois 2011, 2009, 2010, portanto 2010, 2011, houve aquela altura em que as panteirinhas ainda não tinham competição e depois, no ano a seguir, foi formada a equipa sub-18, pela primeira vez, que foram campeãs distritais e nacionais posteriormente, ou seja, é formada pela Federação Portuguesa de Futebol, aliás, é organizada pela primeira vez a Taça Nacional. E aí a nossa equipa, que tinha sido campeã distrital, consegue vencer e pela primeira vez ser campeã nacional, digamos assim. Sim. A Francisca também lá esteve. Penso que aqui das atletas que estão aqui, só a Francisca. Temos ainda dessas atletas na equipa. Mas foi quase um trampolim. Foi. Voltou a haver a necessidade agora de competição, não é? Exatamente. De promover uma equipa competitiva. Exatamente. Portanto, introduzimos a equipa sub-18. No ano a seguir, portanto, introduzimos mais 2 equipas, porque também foi a Associação do Porto, porque só havia uma prova, que é o Campeonato Sub-18, e futebol de 7, é importante que se diga, portanto, sempre futebol de 7. No ano a seguir, a Associação do Porto criou mais um campeonato, sub-15 não. Manteve o mesmo campeonato, nós é que criamos mais 2 equipas. E, portanto, mais competição, continuaram a entrar miúdas e nós fomos dividindo os nossos plantéis. Sentiram essa necessidade também para não ser tão confuso, se calhar, não é? Começar a dividir e a estruturar-se. Começamos a ter mais atletas também. Na altura dividimos 2 equipas, nós tínhamos sub-19 e sub-15 no mesmo campeonato sub-18. E depois as sub-13 jogavam com rapazes, porque não havia campeonato. Mas foram crescendo em termos de número de atletas, progressivamente? Sempre. Nós começamos com 5, 6, às vezes tínhamos treinos que tínhamos 4. E eu dizia, como é que eu vou dar um treino com 4? Mas lá conseguíamos e foi assim que também que elas, penso eu, e esta é a minha opinião muito pessoal, que elas melhoraram bastante a nível técnico e mesmo a nível pessoal, porque considero isto e o futebol, o desporto, portanto, é das coisas que mais pode mudar as pessoas e mesmo os países. Sabemos que por vezes... Tem uma força brutal, não é? Exatamente, é paixão, é emoção. Sabemos que quantos governos há que não conseguem unir os países e através do desporto isso é conseguido. É nesses princípios que se baseia para coordenar, como diretora deste departamento? Bom, eu não sou a diretora deste departamento, sou a diretora adjunta. Assim, o ano passado era a diretora do departamento, mas este ano acho que está muito bem entregue ao nosso amigo Alfredo Silva, que já cá esteve no programa anterior. Portanto, sou diretora adjunta porque quero estar mais ligada ao terreno. Acho que, como fui jogadora também durante vários anos, gosto de estar com elas. Sinto essa necessidade, é um bocadinho isso. Mas já bebe um bocado este orgulho de, num curto espaço de tempo, estamos a falar aqui de 5 anos, não é? 5 anos. De já terem conquistado alguns títulos, já terem promovido bastantes jogadoras, é um reconhecimento ao estarem nas seleções. Obviamente. Pessoalmente para a Fernanda também, é um orgulho, imagino. Sim, sinto imenso orgulho em todas elas, não só nas que passaram por mim, mas por todas, mas obviamente que não é só mérito meu. Sim, claro. Agora, de há 2 anos esta parte, ou eu diria 3, porque os 2 primeiros anos eu estive sozinha. Estive sozinha com a formação. Não é? Completamente sozinha. Mas hoje em dia olhar para trás... Agora, há 3 anos esta parte, não. Estou acompanhada e muito bem acompanhada. Portanto, inicialmente pela professora Alfredina Silva. Também já tivemos num outro programa aqui. É? Já tivemos num outro programa aqui, sim. Já tivemos cenas no ano passado, na primeira parte. Exatamente, que foi treinadora também das séniores.
fazia equipa com a Helga Nair, que também foi, ambas tiveram uma excelente contribuição para, aliás, a Helga era na altura a treinadora da Francisca, na Sub-19, e foi ela que esteve portanto, a vencer Francisca, foste a Taça Nacional. Um programa que nós tivemos lá no Bessa, ano passado, a Casa dos Jovens, não. E agora temos também o Ivan, que também já cá esteve, que está também nos Séniores, que está agora, já desde o ano passado, que está também a continuar o projeto e a renovar ainda mais, portanto, e toda a equipa técnica que está interligada, digamos assim. O Daniel, por exemplo, que foi campeão ontem pela Sub-19, está também nas Séniores. Portanto, o campeão também da Sub-15, o Miguel, está também, embora penso eu que em estágio, nas Séniores. Portanto, há um intercâmbio muito bom e toda a equipa técnica se dá muito bem, o que é de salutar para todas, em todos os clubes isso devia existir. E isso penso que é aquilo que nos faz crescer. A paixão é gostar daquilo que se faz, essencialmente. E penso que é a nossa mística, aquilo que nós criamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós tentamos dar a todas estas atletas e a todas aquelas que possam vir. É aquilo que não se paga, que é gratuito. Que muitas das vezes é o melhor da vida. Claro. Temos dois casos de sucesso, dois escalões, pelo menos, que é os Sub-15 e os Sub-19. Temos aqui alguns atletas, não é? Há um plano específico para cada uma delas no início da época, ou é um planeamento transversal a todas as categorias? Bom, nós temos objetivos. Nós temos, portanto, os objetivos. Eu penso que o Ivan já falou nisso Sim, no outro programa, não é? Sim, existe ali um projeto. O nosso mesmo, objetivo, não é? Exatamente, um projeto criado um bocadinho pela equipe técnica, mas mais por ele. Portanto, o nosso objetivo é que todas as equipas, que haja um modelo de jogo, não é? Em que todas as equipas o pratiquem e que não seja, portanto, que a equipa A designada, digamos assim, porque aqui não há equipas B nem equipas A, embora por inscrição, ou digamos assim, para não haver confusão, há necessidade e depois cria-se o A e o E. Não. Aqui só há Boa Vista. E isso é importante que as pessoas coloquem nas cabeças. Vão gerindo isso durante a época. Vão gerindo, no fundo, estas duas equipas, que só acabam por ser pelo número de atletas, se calhar, mas vão gerindo estas... Vamos gerindo, sempre com todos, não é? Todos, portanto, fazemos reuniões semanais, às vezes, perde-se muito o diretor que o diga. Estás a falar de um clube também com os seus programinhos, não é? No futebol feminino. Exatamente. Perdemos muito tempo, mas vale a pena porque depois temos estes resultados. Relativamente à sua questão do projeto, se é direcionado exclusivamente para um escalão ou se é transversal a todos. O Ivan já falou que é um bocado um projeto comum, é uns pontos são específicos, porque há objetivos específicos, não é, para um escalão que são diferentes dos outros. Sim, nós não podemos ter, aliás, vou-lhe falar, por exemplo, da Sub-15, que por acaso é a Sub-15 e agora vou dizer o Boa Vista FC e o Boa Vista B. Eu sou a treinadora da Bares, que é a capitã da equipa B, e, portanto, o Boa Vista B são atletas nascidas em 2001, 2002 e é a base desta equipa. Elas não podem ter... Estamos a falar de Sub-15 primeiro ano, não? Exatamente. Se bem que, e a Bares já cá está, já vai para o quarto ano, não é Bares? Elas, o ano passado, tiveram a competir, e eu esqueci-me de referir isso, e tive eu e o Daniel com elas, tiveram a competir no campeonato da Associação Futebol do Porto, Sub-13. A nossa equipa era a única, mais uma vez, o Boa Vista foi o único, tiveram a competir com os meninos, só equipas de rapazes, elas só equipas de raparigas, e portaram-se muito bem. Aliás, elas deixaram 3 equipas abaixo na tabela classificativa e vencemos 5 jogos, confirmas? 5 jogos. 5 jogos. E muitos jogos foram até ao fim na disputa.
até ao fim. É Enorme, enorme. Eu vou passar agora um bocado aqui também a conversa para as atletas e aqui para o Mr. Veloso. Passava já para o Mr. Veloso. Sim. Estamos a falar de futebol de formação. A área do Mr. Veloso é mais no futebol masculino, não é no futebol feminino. Sim, mas... Mas, mais uma vez, e como falamos com o Ivan na altura, isto é um projeto que tem tudo para ter sucesso. O sucesso que está a ter, não é? Antes de mais nada, queria dizer boa noite, agradecer-vos a vossa presença, tanto à diretora como aos atletas. É evidente que já falámos aqui com uma pessoa, o Sr. Alfredo Silva, que foi uma pessoa que nos esclareceu seriamente e divulgou, de facto, o futebol feminino no Boa Vista. Uma pessoa com uma dinâmica, com um bom vocabulário, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que soube dizer efetivamente o que era o Boa Vista no futebol feminino. E eu agora estou a ouvir ali a Fernanda Silva, ex-diretora, vice-diretora adjunta, não é? E treinadora. Portanto, também é jogadora. E, portanto, é de facto, o Boa Vista é um grande clube, sempre teve, a nível de futebol feminino, sempre foi um clube conceituado, com pergaminhos, e mantém com estas pessoas, à frente do clube, é evidente que eu só tenho pernas para andar, e, portanto, é uma escola de formação, e atendendo que tem 5 anos a esta dos Panteirinhas, tendo estes resultados que já obteve, e como já disse, promovendo algumas atletas internacional, está no bom caminho. Está, claro. E depois é isto, quer dizer, o Boa Vista também tem, elas também têm prazer em jogar no Boa Vista. Claro. O Boa Vista é de facto um grande clube, não é? Transportam um símbolo. Absolutamente. E elas têm prazer e gostam do futebol também. Eu fico muito contente que eu sou um homem do futebol e vendo miúdas que gostam de praticar futebol, e como elas, quer dizer, portanto, e miúdas com talento, a gente fica feliz por ver, de facto, e o Boa Vista, de facto, a nível do futebol feminino, é de facto grandioso. E depois tem pessoas muito cultas também, que isto, no meio disto tudo também, para lidar com elas, quer dizer, elas são miúdas todas cultas, estudam, sabem. Temos que aqui um projeto. Passava agora a falar com as nossas atletas. Ia começar ali pela Rita Botelho, que é sub-19, recentemente campeã, já lhe diz parabéns. Oh, Rita, uma coisa, o que é jogar no Boa Vista para si? Sim, eu sou Boa Vista desde pequenina, então sempre quis jogar no Boa Vista. É óbvio que sentimos uma responsabilidade com o símbolo que temos e que é com muito prazer que o carrego ao peito. Principalmente quando somos campeãs, é sempre bom. Esta escola, as Panteirinhas, o que é que lhe dizem? Eu comecei há 3 anos. Já éramos algumas, já havia 2 escalões. Ainda não tinha competição, que eu era sub-14 na equipa mais nova. No ano a seguir, fiquei na equipa B e era a capitã. Sempre não tínhamos os resultados que eu tenho este ano, temos na equipa A, mas sou uma evolução e é bom saber que estou, não desde o início, mas já há alguns anos. Estes 3 anos que partilha desta academia, deste clube, o que é que lhe chama a atenção? O que é que partilha? Vocês são amigas? São só companheiras de treino? No fundo, vocês dão-se bem fora dos treinos? Sim, claro. Há um ambiente saudável entre vocês? Tem de haver numa equipa. E imaginou-se estar no sub-19 já? Prestes a dar um salto, se calhar, para os cenas, não é? Prestes? Relativo, não é? Não, ainda não penso assim. Há pouco tempo estava no sub-14, não é? E é um salto um bocado grande, não é? Sim, mas para as seniors é um grande salto, ainda está longe, ainda tem de se ter calma, ainda só tenho 16. Vocês veem a equipe sénior como um exemplo, Sim, estamos a falar de uma equipe que foi vencedora da Taça Portugal no ano passado, veem isso como um exemplo. Seguem atentamente a equipe sénior, os atletas? Sim, todos comigo. Muito bem. A Francisca, que já está nos séniores, não é? Sim. Já vive este ambiente, não é? O ano passado um bocado, se calhar, ainda um bocado fora, não é? No ano passado já estava. Já teve, não foi convocado, mas esteve na caminhada para a conquista para a Taça de Portugal, não é? Participei em alguns jogos
não participei na taça, no final da taça, mas em algumas eliminatórias. Isto para quem vem do início da criação destas escolas, não é? Que é Panteirinha desde 2009, 2010. Isto é um orgulho, é carregar este símbolo de Boa Vista, esta academia, trazer esta... Se calhar é um exemplo, não é? Sim, neste momento, considera-se isso? Eu tento sempre evoluir, tento não ver-me como um exemplo, mas tento sempre ajudar as miúdas e tento sempre ter um comportamento exemplar para que possa servir como exemplo, se alguém me vir como assim. Mas lembro perfeitamente, em relação à sua pergunta, no início, quando vim para Boa Vista, a nossa escola só abriu em outubro, não sei se foi em outubro, no finais de outubro, e quando me disseram, no final das férias, que iam abrir uma escola de futebol feminino no Boa Vista, eu sempre quis jogar no Boa Vista, sempre quis vir, por causa do historial que o futebol feminino tem neste clube. Eu lembro-me de estar sempre a perguntar todos os dias a quem me tinha formado quando é que vão começar as inscrições e quando é que vão começar os treinos e quando é que vamos começar a jogar. E quando realmente aquilo começou, acho que foi só de ter começado este sonho, este projeto, acho que já foi um sonho concretizado para mim, já chegamos a algo, foi ali que tudo começou. E depois, a partir desse momento, no início fomos um bocado devagar, mas depois, com a ajuda de outras pessoas e com a vinda de mais atletas, conseguimos dar passos enormes e neste momento estamos onde estamos e somos... Mas uma atleta, se por exemplo uma atleta sub-15 olha para si e vê que se calhar pode chegar lá, não é? Claro, eu acho que todas as atletas têm que pensar para si próprias que são capazes e que têm capacidade para chegar um dia à equipe sénior. Têm, claro, que trabalhar muito e ter muita calma, mas principalmente ter confiança nas suas capacidades. Eu passava agora que falamos do sub-15, iria falar agora com a Inês Barres, capitã do Boa Vista B, escalão sub-15. Inês, ainda está no início um bocado desta aventura que poderá acabar bem, não é? Já viu o espírito do Boa Vista? Já ando cá há 3 anos, já sei bem como é que isto funciona. Começou mesmo no início disto, pequenina, não é? Sim. E como é que hoje em dia Sim. olha, por exemplo, para estas atletas sub-19 e vê-se a chegar lá? Eu vejo isso como um objetivo, sei que tenho de esforçar para alcançar essas posições e tenho de esforçar para um dia poder chegar lá. Um atleta com 15 anos pensa em jogar, por exemplo, no estrangeiro, Não tem num grande clube. Sub-15 anos, sub-15, desculpa. Ambiciona, já pensam nisso? Não, porque ainda tenho muito tempo pela frente, um grande caminho pela frente e há de chegar o tempo em que vou pensar nisso e como um objetivo. Vocês trabalham nesse aspecto. Pode haver um desenvolvimento, não é? Eu cá te digo, sub-15 aqui, sub-15. Nós aqui preocupamos-nos, e a Bares nasceu em 2001, é já um exemplo também da nossa formação, principalmente pela forma como ela se comporta e pela forma como ela defende a camisola dentro de campo. É um exemplo de garra e a mística de Boa Vista está vincada bem na Bares, No escalão. assim como nelas, mas a Bares nasceu em 2001. Portanto, penso eu, volto a dizer que as opiniões podem ser diferentes, mas a Bares é realmente um exemplo. E nós trabalhamos, acima de tudo, e formamos mulheres, porque não só atleta. E isto é, portanto, é o nosso objetivo, é a formação. Nós temos que as formar não só a jogar futebol, mas também a educar, os jovens, a formar. mulheres, Exatamente. E a resposta, por acaso, da Bares foi um bocadinho... Agora, obviamente que nós tentamos, mas não conseguimos fazer milagres se eles também não tiverem já uma boa educação em casa. Claro. Isso é complicado, e nos dias que correm, não é? Cada vez mais os professores têm vindo... Sendo jovens e hoje em dia o futebol tão divulgado, o feminino agora cada vez mais, não sente que em algumas jovens pode haver aquele deslumbramento de
querer chegar E é isso mesmo que tem que ser mais travado. longe. Portanto, elas têm que viver o tempo delas, têm que crescer com calma. Especificamente Claro. vocês têm isso em Com conta. calma. Vocês têm isso em conta? Sim, sim, sim. Penso que todos nós temos, não penso, tenho a certeza, toda a equipa técnica tem isso em conta e estamos contentes com isso. E agora, por último, falar ali com a Ana Monteiro, não é? Cris, que é capitã da equipa B do Sub-19. Já falamos aqui um bocado na realidade, a Fernanda falou-nos que não existe esta equipe B, não é? No fundo, não é? São todos uma única equipa que, por contingências de calendário de formação das equipes, tem que se dividir em duas. Vocês percebem isso perfeitamente, esse conceito? Sim, e mesmo sendo o que se chama B, tentamos sempre esforçar-nos e alcançar o primeiro lugar. Não é desprestigiante, não é? Muitas vezes é contingências de Exato. idade até, não é? Primeiro ano, a época está a correr bem. Tá. Não, nós sentimos muita pressão quando entramos em campo e de atuar bem e dar no nosso melhor, porque somos Boa Vista e temos o símbolo ao peito e carregamos um grande trabalho No e fundo é um orgulho. escalão, o Sub-19 no fundo é um escalão quase o último É o próximo. da formação, não é? O que vai dar o salto. Tem uma responsabilidade se calhar um bocado acrescida, não é? Em relação às vossas colegas mais novas, neste caso, por exemplo, a Inês, não é? Do Sentimos Sub-15. que temos menos tempo e que sentimos que temos de trabalhar mais para chegar mais alto. Vocês apoiam, dão um apoio às atletas mais novas? Têm alguma preocupação com elas? Sim, tentamos sempre mostrar o nosso melhor para que nos vejam como um exemplo, tal como a Francisca estava a dizer, para verem que podem chegar a longe e que conseguem se trabalhar. Isso, isto em atletas, por exemplo, tão novas como a Inês, ter já esta, como a Fernanda disse, esta mística, carregar já Eu esta vou vontade. falar um bocado no futebol universal. Quer dizer, Exato. portanto, eu estou aqui a falar Sim, do sim, futebol sim, sim. feminino, que é É igual ao. complicado, não é? Não, quer dizer, é igual ao futebol feminino, ao masculino. Ao masculino. Um É igual. atleta. Joga-se da mesma maneira, joga-se, não sei se a posição delas dentro do campo, a médios, avançados, defesas, joga-se com 11 jogadores. Portanto, eu estou aqui um bocado complexado a falar de futebol feminino. Mas a realidade é que o futebol é igual, é universal, é treinado por homens, por treinadores, treinado por pessoas que sabem, elas sabem jogar a bola, sabem dominar, sabem marcar, sabem cabecear, sabem fazer tudo. Portanto, eu estou aqui um bocado complexado a falar de futebol. Já na outra vez falei que onde esteve aqui, de facto, o treinador da equipa sénior, e falei um bocado, tenho sempre um bocado de receio, com medo. Mas a realidade é esta, não tem que se ter medo. Elas estão a dizer, eu não sei se o escalão, é como a Fernanda dizia muito bem, é preciso ter mentalizá-las, saber qual é a vida delas, como é que elas se preocupam, como é que elas são, ser quase os pais delas. No futebol feminino, no futebol juvenil é assim, na formação. Portanto, elas são os pais, o Sr. Alfredo Silva é de facto uma pessoa que tem todo o carinho para essa situação. O treinador que esteve cá, gostei imenso dele, que é o Ivan também, é um indivíduo. É todo um projeto. Portanto, o Boa Vista tem, é o que eu digo, quer dizer, o Boa Vista é um grande clube, elas têm prazer de jogar no Boa Vista. Tem aquela menina disse muito bem, sente o emblema perto do coração. Quer dizer, isso, aquela menina que está ali atrás, que está nos séniores, já vive seriamente. Esta está perto dos séniores, esta quer ser sénior. Portanto, o futebol é assim. É universal e está muito bem orientado e para a professora e pelo diretor também, e para treinadores cultos, rapazes com formação, e isso é importante. Estamos a chegar ao final desta nossa primeira parte. Na segunda parte iremos falar mais com os campeões. Eu deixava aqui à Fernanda uma última mensagem. O que é que agradecia dizer Olha, sobre a formação do Boa Vista? Mensagem final. eu quero uma mensagem final do Boa Vista. Eu quero agradecer a todos os pais, porque eu acho que esta formação, e é muito importante referir que na formação os pais realmente acompanham as meninas, trazem as meninas. Há meninas que às vezes não conseguem vir treinar por causa dos pais. Os pais, o futebol feminino deu um salto. Portanto, pais, tragam as vossas meninas ao futebol, tragam as vossas meninas a jogar no Boa Vista. O futebol, e a Francisca,
está na Seleção Nacional Sub-17, passou já para a Seleção Nacional Sub-19. Muito lindo. Portanto, deixem as vossas meninas serem felizes. Absolutamente. O tempo de ser bailarinas já passou. Agora jogar futebol, elas podem jogar futebol, podem ser Claro. meninas, podem estudar, É evidente. podem fazer tudo. Portanto, deixem-nas entrar. Nós, no Boa Vista, estamos a trabalhar para que estas meninas e a equipe sénior cheguem o mais alto possível, sempre com muito fair play e respeito por todos. Portanto, pessoalmente, desejo mais felicidades para este projeto. Dou-vos parabéns pelo que têm feito até agora. Às atletas, queria agradecer a vossa presença, desejar-lhes as maiores felicidades no futuro, quem está na seleção, nos vossos campeonatos. Ainda vamos ouvir falar, de certeza, muito de vocês. Muito obrigado por terem cá hoje. Despedimos desta primeira parte do Rola a Bola. Voltamos dentro em breve.